Olá, meus queridos, estou aqui novamente para continuarmos o nosso programa das aulas de História Frente 1. Sou o professor Fabiano e faço parte da equipe de professores do Colégio Objetivo. Nós tivemos o nosso primeiro encontro, uma videoaula, no qual nós falamos sobre o processo de independência dos Estados Unidos da América, que se concretizaria com a declaração em 1776 e o reconhecimento por parte da Inglaterra em 1783, tá bom? Gostaria de fazer duas pequenas ressalvas na aula anterior e dizer a vocês que Abraham Lincoln foi eleito em 1860 e que a Guerra de Secessão, Guerra Civil Americana, teve início em 1861 e se estendeu até 1865, ok? Dito isso, eu lhes informo que na videoaula de hoje nós faremos o módulo 11, cujo título é Movimentos Emancipacionistas no Brasil. Como eu havia dito na aula anterior, utilizamos o processo de independência dos Estados Unidos da América para entendermos esses movimentos emancipacionistas que ocorreram no Brasil. Eu gostaria, antes de iniciarmos a aula de fato, de dizer a vocês que os movimentos emancipacionistas no Brasil, eles foram supervalorizados historicamente, principalmente a partir da implantação da República no Brasil, em 15 de novembro de 1889, há 130 anos e alguns meses. Quando a República foi implantada, os republicanos, militares que lideraram o processo, aliados aos cafeicultores do Oeste Paulista e apoiados pelas camadas médias urbanas, buscavam um símbolo republicano e, acima de tudo, procuravam um mártir, um herói para simbolizar esse novo modelo. Afinal de contas, o Dom Pedro II era um monarca respeitado, não só no Brasil, como na Europa. E aí voltam-se para o passado e resgatam uma narrativa que tinha na figura do alferes militar, portanto, Joaquim José da Silva Xavier, a personagem que eles buscavam. Um indivíduo que morreu por conta da defesa do modelo republicano, mas, acima de tudo, ele defendia também um abrandamento da política tributária da coroa portuguesa, como nós veremos com calma na aula de hoje, ok? Eu utilizarei duas referências bibliográficas para essa aula, gostaria de mostrá-las para vocês. A primeira é essa, chama-se 1789, do Pedro Doria, e eu vou utilizar um livro que é completamente desconhecido, tá? Ele se chama O Cozinheiro do Rei, mas ele tem um trecho que narra algumas passagens da Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates. Então, tomaria a liberdade de ler dois trechinhos de cada um desses dois livros, ok? Sejam todos muito bem-vindos. E é um prazer imenso estar falando novamente com vocês. Vamos ao trabalho? Vamos nessa, então, meus queridos. Como de praxe, compartilharei com vocês a minha tela, ok? Então, História, módulo 11, frente 1, professor Fabiano, segunda série do ensino médio, tá? Vou fazer assim para ficar mais fácil a visualização, ok? Bom, o foco da aula de hoje serão, como eu já disse para vocês,
os dois movimentos emancipacionistas da segunda metade, né, do último quartel do século XVIII. A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana. Só que para entendermos esses dois movimentos, eu tenho que entender o que está acontecendo fora do Brasil. E o cenário político europeu, naquele momento, era um cenário de crise. Que tipo de crise, Fabiano? Crise política, crise de um modelo político, crise de um sistema de exploração colonial. A crise do sistema colonial é o ponto de partida para que possamos entender os movimentos emancipacionistas no Brasil. A crise do sistema colonial, ela é uma decorrência dessa crise aqui, muito mais importante, a crise do antigo regime. Lembra desse termo, antigo regime? Antigo regime é a junção do absolutismo com o mercantilismo. São as monarquias absolutistas europeias. Só que a referência ao antigo regime necessariamente vincula o absolutismo monárquico, que é o modelo político da Idade Moderna, como eu disse para vocês lá no nosso encontro, no primeiro ano do ensino médio. Vocês lembram disso? Falamos sobre isso no penúltimo caderno. E o mercantilismo, ele é um modelo econômico da Idade Moderna. Os dois se complementam. O absolutismo representa o poder concentrado na figura do rei. Lembra da Elizabeth I? Lembra do rei Luís XIV, o rei Sol? L'État sans moi. Lembra disso? O mercantilismo é o modelo que monopoliza, que é intervencionista, que busca o acúmulo de metais preciosos como sinônimo de riqueza nacional. Então, o absolutismo é complementado pelo mercantilismo, que se complementa com o absolutismo. Ou seja, o antigo regime, ele é, como já foi dito, a prática absolutista e mercantilista das nações europeias. Quais nações? Inglaterra, França, Espanha, Portugal, as nações que disputaram áreas de colonização na América, em especial aquelas que não participaram do acordo feito entre espanhóis e portugueses, chamado Tratado de Tordesilhas. Mas isso é uma outra história, que nós já vimos um pouco antes e voltaremos a rever na sequência dos fatos históricos. O que eu quero lhes dizer nessa aula é o seguinte: a crise do antigo regime, que resultará na crise e na desestruturação do sistema colonial, tem algumas razões apresentadas. Eu listei para vocês e falarei sobre elas agora. Primeiro, o iluminismo. Como já foi visto em outras aulas, essa corrente de pensamento, esse modo de pensar em defesa da liberdade e da igualdade. Que tipo de liberdade, lembra? Liberdade política, liberdade econômica, liberdade religiosa, liberdade de expressão, igualdade jurídica, igualdade civil. É claro que aqui não se fala em igualdade econômica, porque isso viria com as propostas do socialismo do século posterior, do século XIX. Então, aqui a igualdade é civil, jurídica. Isso significa que eles buscavam uma isonomia jurídica, uma isonomia de direitos civis que inexistiam. Basta você buscar as informações da sociedade francesa pré-revolucionária, que será um dos assuntos abordados. A França tinha uma sociedade dividida em 3 estados: o clero, a nobreza e os demais grupos. Lembram-se disso? O clero e a nobreza tinham privilégios. O clero e a nobreza não pagavam impostos. O
clero e nobreza tinham direito à propriedade privada, direitos que os demais grupos não tinham. Pois bem, os iluministas, portanto, defendiam a liberdade política. E defender a liberdade política significa ser contra o absolutismo monárquico. Os iluministas defendiam a liberdade econômica, e defender a liberdade econômica é ser contra o mercantilismo, laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Ou seja, deixe fazer, deixe passar, o mundo vai por si mesmo. Isso é uma frase iluminista. Isso é uma frase dos fisiocratas iluministas, dos caras que pensavam na economia liberal, ok? Por que eles estão dizendo deixe fazer, deixe passar o mundo, le monde va de lui-même, o mundo vai por si mesmo? Porque quem controlava a economia era o Estado. E o que os iluministas queriam para beneficiar a burguesia, que a economia caminhasse por si. Isso se chama liberalismo, ok? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Essas ideias começam a ser difundidas paralelamente à difusão do iluminismo. A Inglaterra está vivendo a sua Revolução Industrial. A Revolução Industrial inglesa, ela ocorre no século XVIII. A Inglaterra é pioneira nesse processo. A Revolução Industrial é a transformação das manufaturas e indústrias, do trabalho manufaturado em trabalho maquinofaturado. Em outras palavras, a Revolução Industrial é a introdução das máquinas no processo produtivo. A produção torna-se mais rápida e mais volumosa. Portanto, era necessário aumentar o mercado consumidor. Então, a Inglaterra trabalhará intensamente para que o seu mercado consumidor se amplie. Primeiramente na Europa, é fato. Posteriormente, na América. É por isso que a Inglaterra apoiará inúmeros movimentos emancipacionistas na América no século XIX, no século posterior. Aqui ainda não. Lembrando que os Estados Unidos, assunto da aula anterior, eles declararam a sua independência em 1776, em meio ao processo da Revolução Industrial Inglesa. Só que a Revolução Industrial Inglesa, ela afetará o sistema colonial, o pacto colonial. Vamos fazer uma recapitulação? A relação bilateral de dominação e dependência e de reciprocidade entre metrópole e colônia. Certo? Então, esse pacto colonial, ele inviabilizava a ação da Inglaterra. A Revolução Industrial precisava ampliar mercado. E essa relação bilateral de dominação, independência e de exclusividade comercial entre colônia e metrópole não interessava a Inglaterra. Em meio a tudo isso, como nós vimos na aula anterior, os Estados Unidos declaram sua independência, mostram que é possível romper com a metrópole. Por isso que as demais colônias do continente americano, sejam elas espanholas ou até mesmo a portuguesa chamada Brasil, se inspirarão em determinados momentos na independência dos Estados Unidos. E por último aqui, podemos citar a Revolução Francesa. A Revolução Francesa marca o início da queda do antigo regime. A Revolução Francesa é um marco do processo. Tanto é que em 1789 a historiografia buscou uma mudança de idade, de paradigma. Encerra-se a Idade Moderna, marcada pelo antigo regime, inicia-se a Idade Contemporânea, fruto das ideias liberais burguesas, ok? Então, a crise do sistema colonial era algo que existia e os ecos dessa crise serão sentidos, serão ouvidos aqui no Brasil. Esse é o cenário externo. Internamente no Brasil, nós temos dois movimentos emancipacionistas que, como eu disse para vocês, são exagerados em termos de possibilidade de ruptura, mas são extremamente importantes quando o assunto é contestação ao pacto
próprio sistema colonial. Foi a primeira vez que colonos demonstraram a sua insatisfação com relação à coroa. Tanto é que os movimentos anteriores são chamados ativistas. Eles se rebelam, mas sem a intenção de romper com a metrópole, sem o caráter emancipacionista. Eu falo emancipacionista na ocasião da ruptura com a metrópole. Usamos o termo separatista quando é um movimento com caráter interno, quando inúmeros movimentos buscaram uma fragmentação territorial, seja na Confederação do Equador de 1824, seja na Revolução Farroupilha de 1835, é separatismo, porque o Brasil já era uma nação independente. Aqui o termo é emancipacionismo, ou seja, romper politicamente com a metrópole. Bom, esses movimentos de caráter emancipacionista, ficou bem claro isso, quando você fala movimento emancipacionista, podemos, em algum momento, descuidadamente acreditar que eles conseguiram a emancipação. E isso não aconteceu. Isso não é verdade. Eles falaram sobre, mas não conseguiram nada. Os movimentos de caráter emancipacionista no Brasil do século XVIII foram a Conferência Mineira, a Conjuração Baiana, a Conjuração do Rio de Janeiro, a Conspiração dos Suassunas, esses dois últimos, um pouco menos conhecidos, e poderíamos complementar com a Revolução Pernambucana de 1817. Só que quando a Revolução Pernambucana eclodiu contra o Dom João VI, o Brasil já era Reino Unido. O Brasil já não era mais colônia. Vocês devem se lembrar disso. Dom João, quando veio para o Brasil, ele elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Mas isso é uma história para depois. Vamos colocar cada coisa no seu momento, eu sei. Começamos com a Inconfidência Mineira. Inconfidência significa traição. Inconfidência. Falta de confidência, ou seja, traição. Mineira, porque o movimento concentrou-se na região das Minas Gerais, em razão da decadência da mineração, outro assunto que nós já vimos. Ele acontece em 1789, em meados de março, tanto é que o Tiradentes será preso nesse mês, no mês de março, embora seja executado, como todo mundo sabe, dia 21 de abril de 1792. Veja como demorou o processo da devassa. Devassa é o nome do inquérito instaurado pela coroa para buscar os responsáveis pela traição mineira, pela inconfidência mineira. Muitos foram acusados, muitos foram punidos, mas só o Tiradentes executado. Por quê? Porque ele foi réu confesso. Essa é a resposta. Enquanto todos os demais disseram, não sei, não participei, não é meu, não sei de quem pode ser. O Tiradentes disse, sim, havia um movimento, eu fazia parte. Réu confesso. Tudo bem? Vou ler um trechinho também sobre isso daqui a pouco. A Inconfidência Mineira, embora tenha o seu epicentro e a sua denominação em Minas Gerais, ela se estendeu até o Rio de Janeiro e teve também uma ramificação na capitania de São Paulo. Isso significa que, se futuro do pretérito, em previsão do futuro do pretérito, se a impossibilidade histórica, eles tivessem sucesso, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo se separariam de Portugal. E o resto do território, Fabiano? Não sei, isso não aconteceu. É a previsão do futuro do pretérito, como eu disse. Mas eu gosto de reforçar essa ideia para que vocês entendam que o que os inconfidentes queriam não era a independência do Brasil. Era o emancipacionismo da região das Minas Gerais e do Rio de Janeiro, que, como vocês sabem, era a capital da colônia, a sede do governo colonial. Quais as características da Inconfidência Mineira? É um movimento republicano, assim como foi o movimento de independência dos Estados Unidos, então eu já pego aqui uma primeira influência. Elitista, isso significa que a elite da região das Minas Gerais é que participou do movimento, porque eles seriam
os indivíduos que mais perderiam com o decreto da derrama, que foi o que os mobilizou. Na verdade, é o estopim. Eles já vinham questionando, né, a tributação colonial há algum tempo. E quando veio o decreto da derrama, ou seja, a cobrança das dívidas que eles tinham para com a coroa portuguesa, eles se rebelam. Então, a Inconfidência Mineira é motivada por razões econômicas. A elite se mobiliza por razões econômicas. E as influências? Ideias iluministas, óbvio, liberdade é uma ideia iluminista, e pela independência dos Estados Unidos. Movimento pelo qual o Tiradentes, o Alferes, Joaquim José da Silva Xavier era ficcionado, era fissurado na história da independência dos Estados Unidos, tanto que ele tinha uma cópia da Constituição dos Estados Unidos, com a qual ele andava de um lado para o outro, procurando alguém que pudesse traduzir algum trecho para ele. Eu começo a leitura do primeiro livro que eu disse que eu leria para vocês, com algo que já foi lido na aula de ontem. De ontem, no caso, né, a aula da terça-feira, levando em conta que essa é uma aula de quarta-feira. Que todos os homens, eu vou começar do começo, temos estas verdades como evidentes por si mesmas. Que todos os homens são criados iguais, que receberam do Criador certos direitos inalienáveis, entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Lembra disso? É um argumento forte, dizendo que eles estão em busca da liberdade, em busca da felicidade. Resolvemos seguir o admirável exemplo que nos dão os americanos, romper as correntes e fazer reviver nossa liberdade, que hoje está morta. Isso era parte de um discurso de um outro José Joaquim. Lembrando que o Tiradentes é o Joaquim José da Silva Xavier. Aqui é o José Joaquim da Maia, um jovem de 30 anos, 36 anos. Escreveu isso em 1787. É hora de seguirmos o modelo americano. Bom, uma outra coisa que eu queria ler, que vem na mesma esteira, é isso aqui, ó. A independência dos americanos e ingleses nascera no momento em que Londres começou a apertar os impostos. Vocês estão lembrados? Lei do açúcar, lei do selo, lei do chá. A colônia argumentava que, como não tinha direito a assentos no parlamento, Congresso da Filadélfia, de 1764, 1774. Qualquer decisão a respeito de aumento de impostos seria ilegal. Então, no Congresso da Filadélfia, lá nos Estados Unidos, eles disseram: se nós não temos representantes no parlamento inglês, qualquer medida tributária para conosco, com a nossa região, é ilegal. Por isso que o José Joaquim da Maia diz: devemos seguir o modelo americano e romper com a metrópole. Afinal de contas, Portugal também apertava a tributação quando resolveu cobrar os atrasados, quando resolveu decretar a derrama. Qual é o resultado dessa história? Todo mundo sabe. Os inconfidentes foram presos, foram julgados por um longo processo, a devassa. Alguns tiveram as suas penas, porque no primeiro momento todos foram condenados com a pena máxima, a execução, mas os recursos que foram apresentados fizeram com que a rainha, a Dona Maria I, ela revesse tais punições, sendo que a maioria teve a sua pena substituída por multa, por degredo, por expulsão, por expropriação de bens, mas a do Tiradentes foi mantida. Tiradentes foi executado, portanto, como já foi dito, em 21 de abril de 1792, e essa ideia emancipacionista frustrou-se na região das Minas Gerais, uma região que já demonstrava decadência em razão do declínio da mineração.
Pois bem, um outro movimento eclodiria 9 anos depois, pouco distante, centenas de quilômetros de distância, lá em Salvador, na Bahia. Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates é o nome desse movimento. É um movimento de caráter republicano, de novo aqui, a questão, primeiro, da independência dos Estados Unidos e, posteriormente, da Revolução Francesa. Ela é popular, diferente da Inconfidência Mineira. Aqui, as camadas marginalizadas é que se rebelarão. E é o primeiro movimento da nossa história de caráter abolicionista. Por isso que nós falamos que é um movimento motivado por razões sociais. A escravidão africana, a marginalização social, a miséria que graçava na região. Conseguiram alguma coisa? Nada. Nem a emancipação da Bahia e muito menos a abolição da escravidão. Nós sabemos que a escravidão seria abolida exatamente 90 anos depois, em 1888. Percebam que são movimentos que não têm um desfecho positivo. Percebam que são movimentos que não transformam o status quo. Pelo contrário, em ambos os movimentos, a consequência será a manutenção do status quo, ou seja, tudo continuou como era. O Estado vigente continuou vigorando. Mas é a primeira vez que um movimento contesta o escravismo. É influenciado igualmente pelas ideias iluministas e pela Revolução Francesa. E há, sim, algumas ideias vinculadas ao movimento de independência do Haiti, cuja guerra iniciou-se em 1794. A nossa próxima aula, o módulo 12, tratará especificamente da independência do Haiti. E aí vocês compreenderão um pouquinho melhor como se deu esse ruído da guerra de independência do Haiti em Salvador. O Haiti se tornaria independente em 1804, seria a primeira nação independente da América Latina. E é um movimento que tem caráter singular, único, a dupla independência, pois eles se tornaram independentes e aboliram a escravidão no mesmo movimento. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Eu quero, como eu disse, ler um trechinho também, vinculado à Conjuração Baiana, pois documentos da época são raros. Esse livro que eu tenho em mãos e que eu mostrei para vocês, ele é um livro de ficção, mas ele aborda fatos históricos. E uma das coisas que se questionava muito era essa marginalização dos negros, em especial naquela região. Em um mundo ideal, a cor da pele não importa, mas sim aquilo que os homens têm por dentro e sua capacidade de contribuir para um mundo mais justo e perfeito. Uma outra coisa que eu separei para vocês aqui é um dos manifestos que eles espalharam pela cidade, questionando os rigores do pacto colonial. E nessa página ele faz uma comparação entre os dois movimentos. Veja lá. Está para chegar o tempo feliz de nossa liberdade. O tempo em que seremos irmãos. O tempo em que todos seremos iguais. Homens, o tempo da liberdade para nossa ressurreição, sim, para que ressuscitareis do abismo da escravidão, para levantareis a sagrada bandeira da liberdade. Ó vós, povos que viveis flagelados com pleno poder do indigno coroado, esse mesmo rei que vós criastes, esse mesmo rei tirano há de se firmar no trono para vos beijar, para vos roubar e para vos maltratar. O que se vê aqui? Uma dura crítica aos rigores do pacto colonial e da monarquia portuguesa sobre o Brasil. Então, esse documento ele foi denominado pela
as autoridades da coroa portuguesa de panfletos incendiários, pois né, ele insuflava os ânimos dos que ali viviam. E como eu disse na mesma página, o Zé Rodrigues, que é o cara que escreveu o livro, diz assim: se na revolta da Vila Rica havia um enforcado apenas o alferes, aqui seríamos todos enforcados. Todos, porque na verdade ele está narrando, né, em terceira pessoa ali, né, ele narra a história, mas aqui é a voz da personagem, sem piedade nem perdão real de última hora. Eu precisava esclarecer isso a meu amigo, que for escravo junto comigo. Mas como faria sem lhe ferir a dignidade? Na verdade, ele queria dizer para o amigo o seguinte: os negros e mulatos seriam enforcados, os brancos seriam poupados. Por quê? Porque essa era a sociedade brasileira naquele momento. Porque o movimento aqui era um movimento em busca da liberdade, era um movimento em busca da igualdade e do convívio fraterno entre as diferentes cores de pele. Por isso que esse movimento é tão importante para ser estudado. Os poderosos da Bahia precisam saber que sua hora chegou e que o povo da Bahia está disposto a matá-los, se for preciso, em honra de sua própria liberdade. Sim, é claro que tem muito de sonoridade. Estamos prontos para lutar em defesa da liberdade, mas sem que isso se converta em algo concreto. E volto a afirmar com a frase do Thomas Jefferson: é verdade evidente por si só que todos os homens foram criados iguais, que todos foram dotados por seu Criador de direitos inalienáveis, e que entre esses direitos estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. O que acontece com os envolvidos? 4 deles são enforcados em praça pública. 10 anos depois da Conjuração Baiana, Dom João desembarcaria no Brasil e ele iniciaria o nosso processo de independência. Meus queridos, temos uma história mal contada pela frente. O responsável pelo processo de independência do Brasil foi o próprio rei de Portugal. Não é à toa que os 13 anos em que ele aqui ficou são conhecidos historicamente como o processo de emancipação política do Brasil. Essa será a nossa primeira aula do caderno 3. Até lá, temos mais algumas coisas para falar sobre a independência da América Espanhola. Mas agora, eu chamo vocês para fazer os exercícios dessa aula. Tudo bem? Então, por gentileza, abram as suas apostilas na página 59, certo? Página 59, venham comigo que eu vou começar. Vai. 59. Abriu? 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 Você? Então vai. Caracterize os movimentos emancipacionistas. O que é que você vai escrever? Você vai escrever assim: foram movimentos que questionaram os rigores do pacto colonial, certo? Movimentos que questionaram os rigores do pacto colonial e propuseram a ruptura da colônia com a metrópole, influenciados pelo iluminismo. Coloca entre parênteses, como sempre fizemos. Certo? 2. Diferencie Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana. Queridos, dê uma olhadinha lá no slide que eu mostrei para vocês e pegue só o que eles têm de diferente e escreva aí. Quais são as diferenças? A Inconfidência Mineira é elitista, a Conjuração Baiana é popular e abolicionista. Beleza. A Inconfidência Mineira teve razões econômicas, a Conjuração, razões sociais. Beleza. A
Inconfidência Mineira foi influenciada pela independência dos Estados Unidos, a Conjuração Baiana pela Revolução Francesa. Respondeu. Tudo bem? Tem dúvidas? Fale com o cara do plantão se tiver. Eu acredito que seja o Léo, tá bom? Maravilha, vamos para o exercício 3. Exercício 3. Já volto já. É que eu dei uma clicada aqui, a minha apostila ela avançou um pouco mais do que devia, mas eu já estou voltando, tá bom? São pequenas derrapagens de um cara que é analógico. Entre as propostas defendidas pela Inconfidência Mineira pode-se indicar o quê? O emancipacionismo. E emancipacionismo significa independência e a instalação de um modelo de caráter republicano. Só isso. Cada um soldado é cidadão, maiormente os homens pardos e pretos que vivem escornados e abandonados, todos serão iguais, não haverá diferença, só haverá liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? Assinale a opção que fala sobre as diferenças da Conjuração Baiana e Inconfidência Mineira. Olha que interessante, né? Para responder a 2, você pode utilizar simplesmente a alternativa B, a 4. Enquanto em Minas Gerais os revoltosos evitavam tocar em questões delicadas como a escravidão, na Bahia a influência da Revolução Francesa era mais marcante, além de serem declaradamente abolicionistas. Certo? Fizemos 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem. 1, 2, 3, 4. 5. Beleza, beleza. 2, 3, 4. Lembrando que a 4 é a B. Lembrando que a 3 é a A. 5. Ele fala aí dos 3 movimentos, tá? E a resposta correta é a A. Como 3 movimentos, Fabiano? É que ele fala da Inconfidência, da Conjuração e da Revolução Pernambucana, que ainda nós não vimos. Iremos ver. Certo? Então, a 5, alternativa A. E a 6, ele traça aquela comparação que eu disse para vocês do Haiti com a Conjuração Baiana, mas que nós entenderemos melhor a partir do módulo 12. Então, aqui, a alternativa D é a correta. Tá bom? Havia, obviamente, o temor de que ali, em Salvador, eles pudessem ter um desfecho semelhante àquilo que estava acontecendo no Haiti naquele momento, né? Porque lá no Haiti havia, né, uma forte reação dos escravos, dos negros e mulatos, com relação à dominação francesa. Beleza? Desejo a todos um excelente dia, certo? Nos encontramos em breve para que possamos fazer o próximo módulo. Por hora, é isso. Um grande abraço a todos. Nos vemos em breve.